Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 5, Cura e Integridade. Vamos para a seção 3, o Guia para a Salvação. Parágrafo 1. O caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu já disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento, de modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados, porque em sua mente eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente, porque se não estivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Ele é parte da Santíssima Trindade, porque a sua mente é em parte tua e em parte de Deus. Isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. O Espírito Santo é a ponte que nos leva da percepção ao conhecimento. Lembrando que a percepção é o modo como percebemos o mundo, é o modo do ego ver o mundo, e o conhecimento é de Deus. E o único modo de vermos o nosso irmão como a nós mesmos é vendo o Espírito Santo nele, é vendo a mente que é una em todos. E ele nos reforça que temos que ir para a experiência. Não tem como falar do Espírito Santo sem viver isso na prática. 2. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada. Sendo o chamado daquele que fala por Deus, é também a ideia de Deus. Como és parte de Deus, és também a ideia de ti mesmo, assim como a de todas as suas criações. A ideia do Espírito Santo compartilha as características de outras ideias, porque segue as leis do universo, do qual faz parte. Ela é fortalecida ao ser dada a outros, aumenta em ti na medida em que a dás ao teu irmão. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra. Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizeste. Essa dissociação é curada nos dois à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele, e assim reconheces o que é esse chamado. O Espírito Santo é a ideia da cura, e assim como vimos anteriormente, todas as ideias que são dadas são compartilhadas e aumentam a cada vez que damos essa ideia. E dar essa ideia ao nosso irmão é ver o próprio Espírito Santo nele, é ver o Cristo no irmão, é ver a unidade entre nós. A mente é una e cada vez que olhamos para o nosso irmão e damos essa ideia de unidade, a cada vez essa ideia vai aumentando e vamos dando a todos. Isso é com a prática. Vamos unindo a todos na mesma mente, na mente do Espírito Santo. 3. Existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm que estar em tua mente, porque tu és aquele que percebe. Eles também têm que estar na dele, porque tu o estás percebendo. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo, e o que compartilhas, tu fortaleces. O que eu vejo no meu irmão, eu vejo em mim mesmo. Tudo o que eu dou é dado a mim mesmo, e assim vou fortalecendo a mente do Espírito Santo, a mente una. 4. A voz do Espírito Santo é fraca em ti, é por isso que tens de compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te. Por quê?
Por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia, e isso está fadado a produzir medo. Se eu compartilho a voz do Espírito Santo, eu a fortaleço em mim. Essa voz, ela não é fraca, mas como nós estamos muito habituados a ouvir a voz do ego, nós silenciamos essa voz em nós. 5. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Eu já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmas. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. 6. Eu tenho enfatizado repetidamente que um nível da mente não é compreensível para outro. Assim é com o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus, logo o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego, então a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita-a sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. O Espírito Santo é o oposto do ego. Enquanto o ego acredita no tempo, acredita que podemos demorar muito tempo para mudarmos a nossa mente, demorar muito tempo para aprender o que está sendo dito aqui. O ego sempre vai nos enganar nessa questão do tempo. Já o Espírito Santo, ele tem a tarefa de desfazer tudo que o ego tem feito. E já no tempo, o único tempo que o Espírito Santo vê que existe é o agora. O agora é a eternidade. Só existe esse momento. Se eu tenho esse entendimento de que tudo é realizado agora, se há algum momento em que eu esteja em dúvida, já sei que isso vem do ego. Então posso usar esse momento para refazer essa ideia de separação e voltar para o eterno agora, sempre lembrando que agora eu posso mudar a minha opinião, a minha decisão sobre todas as ilusões que o ego coloca em nossa mente. É sempre agora, e agora eu tenho o poder de decisão. E logo estaremos juntos para terminarmos a leitura dessa sessão.